Em semana de estreia, Ramon Dias toma as principais opções e Vasco recebe respostas por possíveis reforços em 2024. Acompanhe tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A menos de uma semana da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro na partida contra o Grêmio, o principal desafio enfrentado pelo treinador argentino do Vasco, Ramon Dias, é justamente a necessidade de encontrar uma solução para a ausência do meia Dimitri Payet. O jogador, como todo mundo já sabe, estará fora de combate e marcará a ausência do atleta que, devido a uma lesão no joelho direito, não estará presente. A equipe se vê diante de um cenário mais desafiador, às vésperas e muito próximo da estreia no Campeonato Brasileiro. A tarefa também de Ramon Dias é por encontrar o time ideal, a formação que possa fazer com que o Vasco tenha um nível de competitividade bem maior do que apresentou, em especial nos dois últimos jogos que jogou de forma oficial contra a equipe do Nova Iguaçu, onde não conseguiu ter um equilíbrio adequado. Assim, o técnico Ramon Dias enfrenta uma análise bem importante sobre as opções que tem disponíveis em seu elenco com o Vasco e utilizará principalmente de sua experiência e das estratégias junto à sua comissão técnica para que assim possa explorar as mais possibilidades dentro do plantel do Vasco para suprir as lacunas deixadas na ausência de um meia titular como o Payet. Mas claro, a principal também busca é por encontrar a formação. Ele que utilizou também um esquema com 3 zagueiros em algumas oportunidades nas primeiras partidas de 2024, deverá também repensar bastante se continuará com esse esquema ou se voltará com a linha inicial de defesa com 4 jogadores. É claro que com a ausência de Payet, uma mudança na forma de jogar se torna bem inevitável diante da indisponibilidade do jogador. E claro, o Gigante da Colina e o treinador terão que se ajustar no esquema tático e realocar algumas peças na busca por encontrar uma nova dinâmica que mantenha a competitividade do Vasco para jogar contra a equipe do Grêmio, que é bem arrumada, treinada por Renato Gaúcho já também há bastante tempo e que vem do título do Campeonato Gaúcho na temporada de 2024. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre esse possível time com uma formação ideal? Comente aqui abaixo a sua opinião em relação também a esse tema, pois é bem importante. Como já se havia sido falado anteriormente, Rossi tinha grandes possibilidades de permanecer no Vasco. E isso não foi devido a também uma busca da comissão técnica por permanecer com ele, mas sim por uma decisão do Santos, que esteve desistindo da contratação do atacante do Vasco devido principalmente à reação negativa da torcida santista em relação às especulações que colocavam o jogador que atualmente defende o Vasco e que se mudaria para jogar no Santos e que também trouxe bastante repercussão na torcida da equipe. A reação negativa dos torcedores do Santos se dá justamente devido a alguns acontecimentos ainda na temporada de 2023, em especial começando no confronto entre Santos e Vasco na Vila Belmiro, onde em um primeiro contexto, Soteldo, em uma partida onde o Santos conseguia a vitória contra o Vasco, subiu em cima da bola e de certa forma esteve causando uma provocação. Após a finalização do Campeonato Brasileiro, com o Santos rebaixado e o Vasco conseguindo se salvar no Campeonato Brasileiro, Rossi repetiu o mesmo, subiu em cima da bola e também trouxe alguns tons de provocações em relação principalmente ao venezuelano que defendia o Santos naquele período. Claro, isso trouxe todo um contexto para que atualmente essa busca do Santos por Rossi se tornasse vista de uma maneira bem diferente pela própria torcida da equipe de São Paulo. O que deve acontecer neste momento é Rossi realmente permanecer no Vasco para a temporada de 2024
e não mais se transferir para a equipe do Santos, como estava bem encaminhado de se ocorrer. Agora, o jogador dá continuidade a seus treinamentos com o Vasco, onde tem contrato até o final da temporada. O Vasco bem que tentou, mas teve que ver mais um nome de sua lista de possíveis reforços ter que ser riscado. Dessa vez, o volante Marlon Freitas. O Vasco recebeu uma nova recusa, um novo não da equipe do Botafogo pela oferta realizada pelo Gigante da Colina. Em sua primeira investida, o Vasco esteve ofertando cerca de pouco mais de 12 milhões de reais pelo atleta, um valor considerável no cenário do futebol brasileiro para um jogador de 29 anos de idade. No entanto, o Botafogo não se mostrou disposto a negociar por esse montante, mesmo com a 777 Partners também aumentando um pouco a oferta para 15 milhões de reais. O clube alvinegro do Rio de Janeiro manteve a sua posição firme em não liberar Marlon Freitas nesse momento, e assim o Vasco teve que ver essa negociação praticamente ser encerrada neste atual período, com o Cruz Maltino não conseguindo chegar a um acordo com a equipe do Rio de Janeiro, rival do Vasco. A primeira tentativa, em que o Vasco já havia recebido uma recusa, tinha sido da equipe do América Mineiro com Emanuel Martinez, que acabou fechando a sua ida para a equipe do Fortaleza, onde disputará também as competições dessa temporada atual. O jogador que passou a ser mais cogitado no Vasco foi o meio-campista Bill, que foi um dos destaques da equipe do Nova Iguaçu durante a campanha do vice-campeonato no Campeonato Carioca de 2024. O jogador, que pertence ao Dnipro da Ucrânia, estaria assim disposto a emprestar o atleta para uma equipe do Brasil. O Vasco assim poderia visualizar o meia atacante como uma boa opção, um jogador que foi destaque no Campeonato Carioca, tem 24 anos de idade e que poderia fazer uma função semelhante ao que Payet faz dentro de campo enquanto está ausente. O jogador que consegue atuar flutuando no meio de campo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.